É bom estar aqui ao domingo, dia do Senhor. E hoje é um dia especial porque vamos celebrar a ceia do Senhor. Todos os cultos são especiais porque a Igreja é alguma coisa especial e quando a Igreja está reunida, a Bíblia diz que Jesus está aqui em espírito e em verdade. Né? Portanto, é um momento sempre muito especial. Certamente que os irmãos os irmãos mais antigos certamente já se aperceberam que alguns meses atrás, em vez de um púlpito estar aqui no centro, passou a estar numa mesa. Às vezes estava à mesa só, aliás estava à mesa normalmente ao primeiro domingo, na celebração da ceia, mas agora está uma mesa e não está o púlpito. Eu gostaria de partilhar convosco alguma coisa que já partilhei na Assembleia do Sínodo e queria partilhar com toda a Igreja os porquês. Porque as igrejas evangélicas normalmente têm o púlpito no centro e como centralidade do culto. Algumas mais contemporâneas, em vez do púlpito, têm assim um mural eletrónico de uma ponta à outra, né? Com muitos efeitos e tal. E outros têm uma banda aqui em cima e não me parece que nem uma coisa nem outra seja o ideal. Mas enfim, eu quero falar sobre a questão da mesa, o lugar da mesa no culto cristão. Todos nós estamos recordados da cena da última ceia, a última ceia de Cristo. Não é? Jesus com os 12 à volta da mesa. E isso, aliás, serviu de inspiração ao apóstolo Paulo e, por consequência, a nós também, para a celebração da ceia do Senhor. Mas não temos só a mesa da última ceia. Temos muitas referências no Novo Testamento sobre a importância da mesa, o simbolismo da mesa no culto cristão. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles 120 homens e mulheres discípulos de Jesus, e todos foram batizados no Espírito Santo, diz que eles estavam reunidos num cenáculo. Eu não sei se vocês sabem o que é o cenáculo, mas o cenáculo é uma cantina. É um lugar da ceia. É um lugar onde se come. E, portanto, havia lá mesas, com certeza. Não é? Portanto, nós temos também, digamos que o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a Igreja, esse momento especial, esse momento único, esse momento icónico, digamos assim, isso aconteceu num lugar onde se comia, onde havia mesa. Mas temos também o testemunho bíblico das reuniões dos primeiros cristãos nas casas, que eles reuniam-se à volta da mesa. Diz lá Lucas, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, de sorte que os que foram batizados, os que com grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão, na mesa, e nas orações. E se temos notícia, não através de textos bíblicos, mas extra-bíblicos, textos históricos, que nos mostram que os primeiros cristãos realizavam ágapes, isto é, refeições de comunhão, de fraternidade entre si. Porque a mesa é um lugar que aproxima as pessoas. E aqui começamos a entrar na importância da mesa. Para que é que a mesa serve? O que é que ela simboliza? Depois vemos lá em 1 Coríntios, aquele texto que costumamos ler, na celebração da ceia do Senhor, onde Paulo diz aos cristãos da igreja de Corinto como é que eles devem celebrar a ceia do Senhor. Aí temos novamente a questão da mesa. Uma ênfase na partilha e uma ênfase em muitos outros aspectos. Temos novamente a questão da mesa. Grande parte do Novo Testamento passa-se à volta da mesa. Não temos apenas a última ceia, temos a visita de Jesus a Betânia, a casa dos seus amigos Maria, Marta e Lázaro. Nós vamos encontrar Jesus à volta de uma mesa, com outras pessoas, com Lázaro e alguns vizinhos e amigos. E vamos encontrar em outros lugares da Bíblia que compreendemos por via indireta que Jesus gostava de sentar-se à mesa, tanto que o chamavam comilão e beberrão, porque ele sentava-se à mesa com publicanos e pecadores. Cá está a mesa como lugar de aproximação das pessoas. Como cá está a mesa, a importância da mesa.
Mas se nós pensarmos também no caso de Zaqueu, em que Jesus, se fez convidado para entrar na casa de Zaqueu, e a mudança daquele homem deu-se à mesa, deu-se dentro de casa à mesa, nós encontramos, portanto, a mesa sempre em todos os lugares, praticamente, do Novo Testamento. O termo mesa no Novo Testamento surge cerca de 40 vezes. Ou seja, muitas vezes nós encontramos a importância da mesa. Mas se nós formos para o Antigo Testamento, lá está a mesa novamente. Vemos a mesa no tabernáculo, a mesa dos pães da proposição, não é? Os pães, onde cada pão, 12 pães, cada pão representava uma das 12 tribos de Israel, que os sacerdotes mantinham juntamente com os outros, com o altar de incenso e as outras utensílios que faziam parte, digamos, alfaias religiosas que faziam parte do culto, da liturgia, mas lá está a mesa, no tabernáculo e mais tarde no templo em Jerusalém, a mesa dos pães da proposição. A mesa volta a surgir outra vez. E não encontramos no Antigo Testamento, não encontramos no tabernáculo, não encontramos no templo qualquer púlpito. Okay? Se vocês algum dia encontrarem, digam, no tabernáculo ou no templo. Não há. Mas se nós pensarmos na importância sociológica geral para a sociedade do que é que representava a mesa no Médio Oriente e nas culturas tradicionais, não é muito difícil de chegar lá, não é? Nós sabemos que os judeus tinham uma grande cultura da mesa, só chamavam para a mesa aqueles que eram judeus como eles, dentro da sua casa, não é? E nós encontramos nas culturas tradicionais, mesmo na nossa cultura, nós temos a prática da mesa. Era à mesa que as famílias se reuniam. Nos momentos especiais, nos momentos normais. Os mais antigos sabem que os pais, há muitos anos atrás, obrigavam os filhos a estar à mesa ao almoço, à hora do almoço e à hora do jantar. Senão, se não chegassem horas, não comiam. E havia mais questões. Por exemplo, não podiam abrir a boca sem o pai, o patriarca, dar autorização. Mas a mesa era o lugar de comunhão da família. Estão a ver a importância da mesa? Não apenas nas culturas bíblicas, mas nas culturas tradicionais. E se nós virmos a representação da mesa na cultura dos povos, incluindo em Israel, nós vemos ali uma série de indicadores muito importantes. Eu estou absolutamente convicto, se perguntasse a vocês, os mais velhos que aqui estão, qual era a importância da mesa no tempo em que vocês eram mais jovens, vocês contariam histórias, com certeza, muito importantes sobre o valor da mesa. Na cultura dos povos, a mesa representa comunhão. A mesa representa proximidade. Proximidade. Irmãos, não foi por acaso que o Sr. Putin, quando recebeu lá pessoas que não lhe interessavam, tinha uma mesa que ia desde aqui, sem exagero, até àquela parede. Eu punha-se aqui, outra pessoa punha-se ali. A desculpa era por causa do Covid. Não tem nada a ver com o Covid. Era uma mensagem, era um simbolismo. Mas se fosse alguém que ele já quisesse mais proximidade, então era uma mesa normal. Mas se fosse alguém que ele, tipo, chega para lá, era uma mesa daqui, que não sei quantos metros daqui até lá ao fundo. A mesa representa proximidade, a mesa representa familiaridade, a mesa representa amizade, a mesa representa comunicação. À mesa as pessoas falam coisas que não falam cá fora. A mesa representa intimidade. Nós vamos encontrar nas representações religiosas da última ceia, João, que descansa a sua cabeça no ombro de Jesus. A mesa representa intimidade. A mesa representa partilha. A mesa representa satisfação das necessidades. E a mesa representa prazer. Não é? Pelo menos os portugueses têm prazer em comer e fazem muito bem. Não é? Desde que não abusem, nem comem coisas que não devam, nem bebam coisas que não devem, mas de resto, ela tem essa importância toda. Mas como é que nós podemos considerar a mesa no sentido espiritual, no culto? Ela representa comunhão espiritual. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros.
Porque havia lá alguns fregueses na igreja de Corinto, no primeiro século, que traziam o farnel e comiam, iam-se embora, e depois os outros, quando chegavam, já não havia comunhão. Não havia nada daquilo que a mesa representa. Não havia proximidade, não havia amizade, não havia fraternidade, não havia nada. Era cada um às suas. Então, a mesa representa comunhão espiritual. A mesa representa partilha. Nós partilhamos o pão e o cálice. Eu falei aqui no domingo passado um pouco sobre isso. É partilha, nós partilhamos. E a ideia da celebração da ceia do Senhor, nas próprias palavras de Jesus, é exatamente essa. Se vós não comerdes o meu corpo e não beberdes o meu sangue, não tereis parte comigo. Claro que isto é simbólico. Quando nós partilhamos o pão, estamos a associar-nos ao corpo de Cristo, que foi ferido por nós, por cujas pisaduras nós somos sarados. Quando nós partilhamos o cálice, nós estamos a representar o sangue de Cristo, que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Amém? Mas também representa, a mesa no sentido espiritual, também representa reconciliação. Reconciliação com Deus e com os irmãos. Porque o que está escrito é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E por isso é que nós costumamos fazer um momento de silêncio antes de partilhar os símbolos do Senhor, da ceia do Senhor, para que cada um de nós possa ter a oportunidade de dizer: Senhor, esta semana ou nestes últimos dias eu tive esta atitude, ou tive aquela atitude, ou tive esta palavra, ou aquela palavra, ou esta ação, ou aquela que não foi mais feliz. Senhor, eu magoei alguém, eu peço perdão, Senhor. E então vamos lá, os símbolos já em paz. Não é? Mas a mesa espiritualmente representa também memória, porque a Bíblia diz para fazer isto em memória de mim. É um memorial, é para recordarmos o Calvário. É por isso que a celebração da ceia é periódica, é feita periodicamente, é de forma recorrente. Amém? A mesa espiritualmente tem esta força. A mesa representa a proclamação, querigma, proclamação. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Portanto, quando nós celebramos a ceia do Senhor, e neste caso estamos a falar da ceia do Senhor, nós estamos a anunciar a morte do Senhor. Nós estamos a anunciar qual é a base da nossa salvação. Nós estamos a falar do processo de salvação que Deus nos proporcionou através de Jesus Cristo, e pelo qual nós somos salvos, e pelo qual nós estamos aqui, e pelo qual nós sabemos que somos amados por Deus, perdoados por Deus, e somos alvo do seu investimento. Amém? E que Ele tem um propósito para a nossa vida. Então a mesa representa também proclamação. A mesa representa também espiritualmente uma aliança com Deus e a renovação da aliança com Deus. Mas sabe, a mesa tem um sentido eterno na Bíblia. Sabe uma coisa? No céu nós não vamos ter um púlpito. O púlpito fala de proclamação da palavra, pregação da palavra. No céu não precisamos de pregar a palavra de Deus. Mas sabem uma coisa? Vai lá estar uma mesa. Posso ouvir um amém? Amém. Então eu vou ler. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar desde fora a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando vires Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul, e toma nota, assentar-se-ão à mesa do reino de Deus. A mesa tem um sentido eterno. O púlpito não. Amém? Mas a mesa tem um sentido eterno. As bodas do Cordeiro. A mesa tem um sentido eterno. Ainda hoje a mesa é um lugar
digamos, na sociedade em geral. É um lugar de eleição para fechar negócios, para aproximar pessoas ou reconciliar pessoas. É um lugar para celebrar eventos felizes, por exemplo, aniversários, casamentos, graduações académicas, promoções profissionais. Em suma, a mesa é uma representação da vida comunitária. A mesa é uma espécie de palco da vida. Representa toda a nossa vida. Como é que era nos primeiros séculos, na Igreja primitiva? Nós sabemos que, devido às perseguições, não havia templos até quase finais do século IV. E, portanto, as pessoas reuniam-se nas casas, nas catacumbas, sei lá onde é que eles se podiam reunir. Foi só com o Édito de Milão, e mais tarde com o outro Édito também, que o cristianismo passou primeiro a ser tolerado e depois foi tornado a religião oficial do Império. E foi o imperador Constantino que mandou construir as primeiras igrejas. Foi o caso da Basílica do Santo Sepulcro, Basílica do Calvário e Basílica de Belém. Mas até aí os cultos eram realizados nas casas, nas florestas, nas catacumbas, no caso de Roma, e devido muito que houvesse lá púlpitos ou mesas sequer. Os irmãos sabem quantas vezes a Bíblia menciona a palavra púlpito? Dos que sabem, os que já sabem, calem-se, por favor. Quantas vezes? Dê-me lá assim uma hipótese. A Bíblia toda, quantas vezes diz púlpito? A palavra púlpito. Uma vez, e é no Antigo Testamento. Já vimos que a mesa, no Novo Testamento, é citada 40 vezes. Então é porque é muito mais importante. E a única vez em que se fala num púlpito, no Antigo Testamento, é quando Ciro permitiu que os exilados que estavam na Babilónia regressassem à Judeia e a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade, as suas casas e o templo. E então diz que Esdras mandou fazer um púlpito de madeira e esteve ali numa praça com uma multidão imensa a ler os livros da lei dos profetas, que as pessoas não ouviam ler há muito tempo. E as pessoas ficavam tão emocionadas de ouvir ler a palavra de Deus que elas choravam. Mas é a única vez na Bíblia que fala em púlpito. Foi um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Esdras, o escriba, estava sob um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. E estava em pé junto a ele, à sua mão direita, fulano tal, e está aqui os nomes daqueles que estavam lá. Mas se formos para o Novo Testamento, não há uma única vez em que apareça a palavra púlpito. Uma única vez. Isto não tem nada a ver com a necessidade do querigma, da proclamação, de sermos testemunhas de Jesus. Tem nada a ver uma coisa ou outra. Estamos a falar em objetos simbólicos. Qual é o peso que tem? No púlpito, o púlpito do Novo Testamento não aparece. Então porquê é que os púlpitos começaram a aparecer nas igrejas? Isto começa essencialmente a partir do século XVI, que ganha uma força redobrada, porque Lutero, na Reforma, ele enfatizou muito, entre outras coisas, a importância das Escrituras. A importância das Escrituras. A importância das Escrituras. E não apenas se enfatizou, mas ele próprio traduziu a Bíblia para o alemão e incentivou outros pela Europa toda a traduzirem para as suas línguas nacionais a palavra de Deus, para que o povo pudesse ter acesso à Bíblia. E porque havia uma grande taxa de analfabetismo, a Reforma fez que os reformadores investiram muito na educação, para que as pessoas aprendessem a ler, para poderem ler as Escrituras eles próprios, e não estarem à espera que alguém lhes dissesse o que é que as Escrituras diziam, o que é que a Bíblia dizia. Então é aí que o púlpito começa a assumir uma importância maior. Sola scriptura, dizia Lutero. Essa relevância, essa tradição na centralidade do púlpito nasce a partir daí. E a intenção era substituir a autoridade papal, a autoridade do Papa, que era quem, em última análise, interpretava a Bíblia para os fiéis, pela autoridade hermenêutica, a autoridade da Bíblia em matéria de fé. Então começaram a ver-se nas igrejas históricas apareceram os púlpitos. A mesa ainda ficava ao meio,
mas começaram a aparecer uns púlpitos laterais. E eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. A mesa continuava a ser sempre o centro do altar, mas começaram a surgir alguns púlpitos laterais. Eu vou pedir para mostrar aqui. Esta é uma igreja em França. Estão a ver? O púlpito está de lado, a mesa nós não vemos, mas está lá mesmo no centro do altar, e o púlpito está ao lado, o pregador subia e pregava ali a sua homilia. Na altura do sermão, ele subia ali apenas na altura do sermão. Siga. Esta é uma outra, é mesmo lateral, aqui é mesmo ao lado. Siga. Outro exemplo, esta é uma igreja protestante, em Genebra, na Suíça. Não sei se foi esta igreja que esteve o Calvino. Vocês vejam ali um coiso de madeira que é tradicional das igrejas protestantes antigas, que é os números dos hinos do inário, dos hinos que as pessoas iam cantar naquele dia. Eram o 204 e o 365 e mais o 221 lá do inário deles. Então, o mesmo sistema, o púlpito lateral, se for para mim não estou, não posso atender, o púlpito lateral, e a pessoa falava dali para a assistência. Siga. Aqui um outro, este é em Braga, este é lateral também, siga. Esta a imagem não é boa, mas pronto, é só para ver, é uma perspectiva. Porquê é que eles faziam estes púlpitos desta maneira? Lateralmente, para que todo o povo pudesse ver e para que o pregador pudesse projetar a voz. Mais alto, permitia que ele pudesse projetar a voz. Não havia sistemas de som, antigamente, podia projetar a voz e ser mais facilmente audível pela assistência. E também as pessoas podiam vê-lo. Aqui já é uma igreja mais moderna, mas lá está, a mesa no centro e o púlpito no lado direito da mesa. Siga. Aqui a mesma coisa. Algumas fotografias não são grande coisa, mas pronto. Esta é uma igreja mais recente, mas também a mesma coisa, a mesa no centro. Siga. E esta é uma igreja moderna, em que tem a mesa no centro, nem se vê aqui o púlpito, mas está do lado lateral. Então, foi assim que surgiu a tradição do púlpito. Então, irmãos, em algumas igrejas do mundo anglo-saxónico, mundo de língua inglesa, eu visitei muitas nos Estados Unidos e no Canadá, muitas delas têm o púlpito, mas têm, e igrejas evangélicas, têm o púlpito, mas têm a mesa em baixo e têm o púlpito. Então, houve várias sensibilidades para a liturgia do culto, mas muitas delas mantêm os dois símbolos, outras não. De qualquer forma, se o termo mesa aparece 40 vezes no Novo Testamento, o termo púlpito nunca aparece. Como nós vimos, a simbólica da mesa é muitíssimo mais rica que a do púlpito. É porque fé cristã é sobretudo comunhão, partilha. Isso faz-se à mesa. Isto é, faz-se com proximidade. Não é? Qual é a proximidade que existe numa igreja que tem quase 1 quilómetro de fundo e tem um pregador a falar aqui e as pessoas estão lá? Mas eu prego em algumas igrejas no Brasil que eu acho que metade da igreja não me ouviu. Porque nós estávamos a pregar, mas havia uma indisciplina tão grande. Lá, a parte mais baixo da igreja, falavam. Aqui, se alguém falar, a gente ouve logo que isto tem boa acústica, ou se tocar no telemóvel, a gente dá logo por isso. Lá não, é uma barulheira lá ao fundo. Uma barulheira tremenda. E depois eles vendiam lá as coxinhas e aquelas coisinhas, os salgadinhos, não sei o quê. E as pessoas iam e traziam e comiam lá ao fundo da igreja e falavam uns com os outros, parece que estavam no café. E eu aqui feito parvo, vou falar para o boneco. O anúncio do Evangelho tem a ver com comunhão, tem a ver com partilha, tem a ver com comunicação. Não é chegar aqui em cima do púlpito e dizer umas coisas e pronto. Não, anunciar o Evangelho é a tarefa de cada um de nós. É a tarefa de cada um de nós.
numa estratégia de proximidade com as pessoas, em que nós possamos partilhar o nosso coração com as pessoas, em que nós possamos partilhar o nosso testemunho com as pessoas. Não é tanto proclamar doutrina, proclamar é assim, e se não for assim, está ferrado. Não é isso, não é pregação do Evangelho, isso é outra coisa qualquer. Pregação, de ser testemunha de Jesus, é partilhar, olha, Deus fez isto na minha vida, Deus é maravilhoso e Deus quer fazer na tua vida também. Tens que confiar em Deus, tens que pôr nele a tua fé, quer que Ele é o teu Salvador, e fazer dele o Senhor da tua vida, e tu vais ver que vais caminhar com Jesus e a tua vida vai mudar, vais continuar a ter problemas, mas não estás sozinho, estás com Jesus. Ele está dentro do barco. E venha a tempestade que vier, Ele está dentro do barco contigo. E portanto tu estás garantido. É essa mensagem que nós temos que passar. Não é grandes declarações no púlpito. E por isso, por tudo isto, creio que deve ser a mesa e não o púlpito a assumir a centralidade do culto, do ponto de vista da carga simbólica que ele tem. Mas também tem legitimidade bíblica e na ótica da tradição cristã, e a tradição cristã não começou no século XVI, começou há 2000 anos, atenção. Há por aí muita gente que acha que a Igreja começou no século XVI, que é com Lutero e com a Reforma. Não. A Igreja começou há 2000 anos. Com Jesus, com um chamado movimento de Jesus. Foi aí que começou a Igreja. E vocês já imaginaram, durante quase, até ao quase finais do século IV, não havia templos. Como é que as pessoas cultuavam a Deus? Como é que as pessoas testemunhavam? Como é que as pessoas partilhavam o Evangelho? Como é que a Igreja podia crescer? Era através das pessoas, pessoa a pessoa. Não era através de programas, não era através de rádio, de televisão, não era através de literatura, não havia nada disso, na internet muito menos. Eram as pessoas que testemunhavam, as pessoas viam a mudança na vida dos outros, viam o efeito de Cristo na vida de cada pessoa, e as pessoas ficavam atraídas por isso, e queriam saber como era, e queriam também ter aquela mesma esperança, e queriam ter aquela mesma fé, e queriam ter aquela mesma alegria, que é o gozo da salvação. Então as pessoas procuravam, e cresciam, e vinham a Jesus, e a sua vida era transformada. Amém? O local de culto deve ser simbolicamente, mas também na prática, um lugar de partilha da palavra de Deus, de comunhão, de celebração. E, meus irmãos, a mesa representa tudo isso muito melhor do que qualquer púlpito, em todas estas dimensões. Naturalmente, nós vamos continuar a pregar, a privilegiar a pregação da palavra como centro do culto a Deus, mas simbolicamente a mesa é mais importante. Amém? Não é só para pôr no dia da celebração da ceia do Senhor e depois tirar. Não, a mesa representa a comunhão. Nos primeiros tempos, as pessoas reuniam-se à mesa, cultuavam à mesa. Tinham aquelas ágapes à mesa, à volta de uma mesa. Não era uma mesa assim, eram mesas compridas. E era a oportunidade de estar em proximidade com as pessoas, em que a vida parava, em que não tinha que se ir alimentar a criação, nem tinha que se levar o gado a beber água, nem tinha tarefas do campo a fazer. Agora parava um pouco. Agora vamos sentar à mesa, agora vamos falar, agora vamos partilhar. Então como é que tens passado? Sim, assim. E as pessoas partilhavam, abriam o seu coração. E a mesa representa tudo isso. E a mesa é alguma coisa que não apenas tem uma importância muito grande na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, como ainda está projetada na eternidade. A mesa será o lugar onde nós nos vamos sentar nas bodas do Cordeiro, no reino de Deus, como diz a palavra do Senhor. Por isso, que nós possamos entender e apreender cada vez mais esta importância da mesa. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, esta manhã nós queremos agradecer pela Tua Palavra, e ao refletir sobre
os nossos irmãos ao longo destes 2000 anos, Senhor, nós podemos compreender que tantas vezes as ênfases são mais num sentido ou no outro, mas nós não queremos desviar-nos daquilo que é realmente importante, Senhor. Queremos estar à volta da proclamação da Tua Palavra, Senhor, através da comunhão, da partilha, Senhor, através do testemunho, através do contacto próximo, Senhor, porque esse é o Teu propósito, Deus. Senhor, ajuda-nos a entender a mesa como símbolo de tudo isto, Senhor, e assim nós podemos cumprir o propósito que Tens para cada um de nós, de ir por todo o mundo e anunciar o Teu Evangelho a toda a criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Que nos possas ajudar, Senhor, a entender estas realidades do Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos usar as nossas mesas das nossas casas, a mesa do café, oportunidades de proximidade para poder partilhar contigo e com outros e testemunhar aos outros, Senhor, o Cristo que está em nós, Senhor, para que eles venham e conheçam e tenham esta mesma fé e possam ser abençoados na sua vida por Te conhecer. Em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém. Amém.